Hoje a Conexão App está super especial. Um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Eu nem comecei ainda a pregar, mas os meus olhos já estão marejados aqui, mano, sentindo a presença de Deus. E glorifico a Ele por essa noite de hoje. Glorifico pela tua vida que queria estar aqui essa noite, mas não pode estar. E nós estamos debaixo do decreto dos homens, mas a autoridade ela vem de Deus. E nós precisamos nos submeter. E cara, essa noite nós viemos falar aqui sobre algo que Deus deseja alinhar em nossos corações. Se nós olharmos para a história dos grandes homens de Deus, se nós olharmos para a igreja primitiva, tudo foi gerado debaixo de uma atmosfera de muita fé. Tudo que Deus fez foi porque homens creram, homens levaram a sua palavra a sério, homens tomaram a sua palavra, se encheram do Espírito para que tivessem a capacidade de ser obediente, de serem obedientes e estarem alinhados com o propósito do céu. E coisas extraordinárias aconteciam, coisas maravilhosas aconteciam, com uma frequência muito grande. Se a gente olhar para a igreja primitiva no livro de Atos, a atmosfera que aqueles caras carregavam de fé, da presença, da glória de Deus, eu creio que para quem estivesse passando perto deles, quem circulasse ao redor deles, poderia sentir aquilo de forma palpável. E cara, esse nunca deixou de ser o padrão de Deus. Esse nunca deixou de ser o padrão da igreja vitoriosa do Senhor. A igreja gloriosa do Senhor, dos filhos que se levantam em ousadia, filhos que se levantam com a autoridade de Deus, munidos com a palavra e cheios do Espírito Santo. E nós precisamos continuar, cara, nos apresentando a Deus como esses obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade, segundo diz a palavra lá em 2 Timóteo 2,15. E esse é o padrão da igreja, esse é o padrão dos santos. Mas o que me fez meditar sobre o que precisava ser dito da parte de Deus essa noite, é que eu percebi nesses últimos dias, muitas pessoas entre o povo de Deus, pessoas que dizem ter Deus, pessoas que se dizem de Deus, mas elas se colocam em situações onde elas têm desacreditado. Em vez de andar debaixo dessa atmosfera de fé, elas têm andado debaixo de incredulidade, ou uma crença muito superficial, uma crença dos lábios para fora, mas parece que não creem que Deus pode e deseja continuar fazendo na vida delas. Mas o que muitos ainda não entenderam, que está errado, cara, é que Deus não deseja apenas fazer algo por eles. Deus não deseja apenas fazer o extraordinário para a vida deles, mas Ele deseja fazer algo extraordinário neles. E é aí onde nós precisamos ajustar o nosso coração nessa noite de hoje. É uma noite de ajuste, cara. É uma noite onde você vai sair daqui ativado, onde você vai sair transbordante do Espírito Santo. Porque nós não podemos nos conformar com os padrões que nós temos visto no mundo. Às vezes as notícias vêm e elas nos abalam. Seja pela ação midiática, ou seja por pessoas incrédulas, pessoas que se tornaram incrédulas, que em um momento conheceram a palavra de Deus, mas se desiludiram, ou seja por aqueles que ainda não conheceram de forma alguma, e eles tentam imprimir esse padrão dentro da gente. Muitas vezes a gente vai se enfraquecendo por deixar essas mentiras entrarem na gente. Mas Deus nos criou para sermos inabaláveis em fé, em uma igreja
triunfante, uma igreja que continua marchando adiante, uma igreja que continua provocando o sobrenatural. Foi para isso que a gente foi chamado, e é assim que nós devemos andar, e nós iremos andar, cara. Provoco a tua fé nessa noite de hoje e declaro que você andará no nível extraordinário, porque o nosso Deus é extraordinário, o nosso Deus é sobrenatural, Ele não se explica, e somente os espirituais discernem as coisas espirituais. Então chega de andarmos na dimensão daquilo que é falado na terra, mas que nós possamos nos conectar com o alto, e a partir daí, a gente venha a caminhar no sobrenatural. Amém? Essas pessoas muitas vezes, cara, elas sabem que existe um Deus que pode todas as coisas, né? Mas elas têm andado muito enfraquecidas na sua fé, e principalmente na sua intimidade com Deus, né? E elas não perceberam, como eu já falei, que o problema não está em Deus, mas o problema tem sido em como nós vivemos a nossa vida. Se nós temos vivido diante ou distantes de Deus. E a resposta é, cara, se tudo está dando errado, se nós temos esmorecido é porque nós temos andado distantes. O nosso Deus continua perto, Ele continua se inclinando a nós, Ele continua nos desejando na sua presença, apesar de tantas vezes, cara, nós nos enxergamos indignos de estar na presença dEle, porque nós nos afastamos, cara. É como tipo, eu vejo a minha esposa fazendo alguma coisa errada. Vamos dar o exemplo. Minha esposa, por exemplo, fez alguma coisa de errado. E aí, de repente, ela chega em casa e começa a me ignorar. E aí me ignora uma, duas vezes, e eu, sem entender aquilo que está acontecendo, começo a estranhar. E eu falo, sim, irmão, mas por que você está me tratando desse jeito? Ela, não, cai fora. Não, mas por que você está me tratando desse jeito? Cai fora. Eu, sim, eu sou seu marido, cara, você me deve uma explicação. Por que você tem me tratado dessa maneira? E ela fala, não, é porque eu passei no sinal vermelho. Beleza, mas e o que eu tenho a ver com isso, mano? Por que você vai me tratar dessa maneira? Passou no sinal vermelho, pede perdão para Deus e vamos seguir em frente. E às vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente se distancia e vamos criando barreiras ainda maiores, mas não foi para isso que Ele nos chamou. Apesar de você se sentir indigno, nosso Pai é tão amoroso, é tão presente, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão cheio de graça, que enquanto você resiste a ir para o colo dele, Ele está fazendo assim, filho, só vem, eu estou te esperando, eu te desejo, eu quero compartilhar o meu coração com você, quero compartilhar os meus sonhos com você, eu quero compartilhar contigo os propósitos que eu tenho para a tua vida, aquilo que eu desejo também fazer através dela. Tenho coisas tão grandiosas, sonhos, propósitos tão lindos para fazer e para realizar através de você. Só vem, filho. Amém? Então, cara, isso acontece quando nós temos vivido de uma maneira errada diante de Deus. Quando nós nos distanciamos dEle por nos sentirmos indignos ou por ter feito algo que o desagrada, enfim. Mas o que vai determinar uma caminhada de sucesso em Deus, uma caminhada bem sucedida no Senhor, é se nós temos buscado ser cada vez mais dependentes, ou se nós damos os nossos próprios passos, né? E, cara, quer saber da real? Muitas pessoas têm tomado decisões, elas têm tido uma conduta que desagrada a Deus, e elas têm feito isso exatamente porque não consultam a Deus antes de fazer, e elas só querem Deus na hora de resolver as consequências daquilo que elas fizeram sem que Deus mandasse que elas fizessem. Saca? A gente se mete em cada uma e a gente pensa que Deus tem apenas que resolver os nossos problemas. Não, cara, antes de resolver os nossos problemas, antes da gente se meter em circunstâncias contrárias à vontade dEle para a nossa vida, por que a gente não chega a Deus?
Me revela o teu coração. Revela os teus sonhos, revela o teu propósito para mim. Não, a gente faz exatamente o contrário. Entende? Então, cara, isso vai acontecer se os nossos olhos e o nosso coração estiver no lugar errado, ou mais especificamente, na pessoa errada. Se a gente não tiver firmado na pessoa de Jesus, a gente vai continuar a dar passos cambaleantes, a gente vai continuar errando, sabe, cara? Né? A palavra nos diz, lá em Salmos 121, versículos 1 e 2, se puder projetar pra gente, mano. Salmo 121, versículos 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas, cara, isso não é apenas uma situação de buscarmos a Deus numa situação que nós precisamos de socorro, mas de nós mudarmos a nossa perspectiva em Deus. Isso se trata de uma perspectiva. Eleva os meus olhos para o monte, mas eu tenho que permanecer no lugar, na pessoa de onde me vem o socorro. Eu tenho que buscar enxergar conforme a vontade dele para a minha vida. Eu tenho que buscar enxergar conforme a ótica dele para a minha vida. Então, cara, esse salmo diz: eleva os meus olhos para o monte. O monte está no alto, né? É o Altíssimo, é o Deus sublime. Eleva os meus olhos para o meu Senhor, cara. É um convite a nós sairmos da superficialidade. É o tempo da gente buscar coisas mais altas no Senhor. E vai exigir sacrifício. A gente vai ter que subir esse monte. E a gente precisa pagar o preço mesmo, para que a gente possa ter mais de Deus dentro de nós, para que a gente possa ter a nossa visão transformada. Então estou falando de perspectiva, né? A gente começar a enxergar as coisas a partir de uma perspectiva do alto, do Deus Altíssimo, né? Enxergar como Ele enxerga, porque a palavra lá em Efésios 2:6 nos diz também que Deus nos ressuscitou dos mortos e Ele nos assentou com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Cara, então se eu já estou lá, como diz a palavra, lá no terceiro céu, assentado com Cristo, mano, eu estou numa posição de governo e não mais de alguém que é guiado por todo o vento de doutrina, ainda mais uma doutrina sã, uma doutrina que não vem do céu, a doutrina que não é aquilo que foi idealizado pelo próprio Senhor da minha vida para a minha vida. Então por que, cara, que eu vou continuar enxergando os meus problemas, as minhas dificuldades, de uma perspectiva da terra para o céu e não o contrário? Porque se nós continuarmos enxergando assim, tipo, cara, meus problemas da minha família, meus problemas de casamento, meus problemas no trabalho, e eu começo a querer olhar para essas coisas de baixo para cima, não é o que Deus deseja para a minha vida e para a tua, cara. Essas coisas não devem nos sufocar, é o contrário. Agora, se eu tenho uma perspectiva do céu para a terra, eu falo: problema sai em nome de Jesus, adultério sai em nome de Jesus, infidelidade sai em nome de Jesus, falta de fé, incredulidade, mornidão espiritual sai em nome de Jesus. É aqui, mano, ó. É aqui, você dá ordem, porque Deus te colocou assentado com Jesus em uma posição de governo e não de quem é impelido pelas ondas. Você governa com Jesus, foi para isso que você se assentou nas regiões celestiais. Amém? Então, cara, a gente precisa parar de ter essa perspectiva derrotista, de quem já anda derrotado, de quem já perdeu, enxergando tudo de baixo para cima. Não, você é do alto, você está no alto, você olha para baixo e você determina em Deus. Eu não aceito, sai em nome de Jesus. Amém? Cara, muitas vezes isso acontece porque nós invertemos a maneira de viver em Deus. A palavra nos fala, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Beleza, o nosso coração tem anseios, o nosso coração tem desejos, o nosso coração faz planos, o nosso coração, cara, ele quer um bocado de coisa, e quer saber de uma coisa? Várias dessas coisas são legítimas diante de Deus. Não tem problema você ter um casamento maravilhoso, não tem problema você ter uma casa maravilhosa, você ser bem sucedido no seu trabalho, você ter bons relacionamentos, bons amigos. Não tem problema, Deus deseja isso para você. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar outras coisas e depois buscar a vontade de Deus, a gente vai se frustrar mais uma vez. Saca? Por isso, primeiro o reino de Deus e a justiça dele, cara. E quer saber de uma coisa, mano? Isso fala também sobre uma reforma. Isso é o que Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem soprado isso no meu espírito. Perdão. E eu compartilhei com os meus discípulos. Nós estávamos andando de uma maneira que parecia que a gente estava muito distante de Deus. Eu falei, a gente precisa de uma reforma no nosso sacerdócio. Porque a nossa vida está em desordem, porque a coisa principal, a pessoa principal da nossa vida não está em lugar de prioridade. Nós não temos primiciado o nosso tempo a Ele, nós não temos priorizado a vontade dEle nas nossas vidas, e nós queremos que tudo flua. Aí o nosso casamento vai desmoronando, o nosso relacionamento com o nosso filho a gente quase não tem mais, porque aquilo que é importante para Deus deixa de ser importante para nós, se nós andarmos distante. Então, cara, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dEle, é reformar o nosso sacerdócio. Primeiro eu corro para a presença, primeiro eu vou ouvir a Deus, primeiro eu quero saber o que Ele tem para mim, para depois eu começar a realizar aquilo que Ele já planejou para mim. E não andar conforme a minha vontade. Amém, irmão? Então, cara, primeiro, o reino de Deus estabelecido dentro de mim. O reino de Deus estabelecido em mim. O reino de Deus se trata de paz, se trata de justiça e alegria no Espírito. E cara, a partir do momento que eu buscar o reino de Deus e tiver todas essas coisas comigo, e tudo isso, cara, é tudo que o homem almeja. Às vezes a gente quer deixar de fazer algumas coisas, às vezes a gente quer parar porque a gente precisa de paz. A gente precisa de paz. A gente quer viver uma vida alegre. E muitas vezes a gente larga coisas que a gente deveria estar fazendo em Deus, porque, cara, não, precisa um pouco de... A gente quer alimentar a nossa alma, velho. Entendeu? Mas Deus tem paz, Deus tem justiça e Ele tem alegria no Espírito. E quer saber de uma coisa, cara? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo no Egito, e Moisés estava naquela, já dando um bocado de desculpa para Deus. E ele falou assim, Deus... Ele falou assim, mas quem que eu vou falar que o Senhor é para aquele povo? Eles não vão acreditar, cara, Faraó não vai acreditar em mim, o povo não vai acreditar em mim. Quem que eu digo que o Senhor é? E Deus, nas nossas versões em português, eu ainda não encontrei uma versão que diga o que eu vou dizer já já, mas fala, eu sou o que sou. Beleza, eu sou o que sou, continua confuso, continua sendo algo indefinido. Moisés só sabia que aquele cara era impressionante, porque ele estava queimando naquela sarça ali, e a sarça não se consumia, era um fogo que não se consumia. Mas na versão em hebraico, esse eu sou o que sou eu sou tudo o que você precisa, mano. Cara, se você tem precisado de paz, o Senhor tem para te dar. Se você tem precisado de alegria, o Senhor tem para te dar. Se você quer ser próspero, o Senhor é a própria prosperidade. Se você quer ser liberto, o Senhor é o libertador. Se você quer ser curado, Ele é a cura. Ele é tudo que você precisa. Aleluia! Nós não precisamos de outra coisa, nós precisamos buscar o reino de Deus, estabelecer esse reino em nós. E segundo, todas as coisas serão acrescentadas. Então primeiro eu sou transformado para que depois eu veja todo o meu redor sendo tocado, transformado, amém?
É assim que funciona o reino de Deus e não o contrário, mano. E esses dias Deus colocou uma frase dentro de mim. Eu não sou esse tipo de cara de ficar formulando frase. Mas Ele simplesmente falou: não tem como inverter a ordem sobrenatural das coisas e querer ser bem sucedido em Deus. A ordem sobrenatural só pode ser de Deus, mano. O mundo fala de ordem natural das coisas. Crescer, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A ordem sobrenatural é: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, cara? Primeiro, eu me relaciono com Ele. Depois, eu sou transformado por Ele. E depois eu vou ver o meu redor sendo transformado. E esses dias, cara, e essa foi a conversa crucial que me fez escrever essa mensagem. Além das coisas que eu falei no começo, tendo observado muita gente andando de uma maneira, cara, desacreditada, sem fé, numa atmosfera de incredulidade tão grande. Mas essa conversa aqui sintetiza muito de como os filhos de Deus têm caminhado nesses últimos tempos. Um dia desses, uma amiga me liga e fala: Diego, pelo amor de Deus, vem aqui no meu trabalho, vem orar por um cara que ele tem passado umas coisas muito difíceis ultimamente. Ele terminou um relacionamento, ele pegou Covid, ele perdeu o apartamento dele, e a mulher que ele estava ainda largou ele, mano. Falei: mano, isso aí é quase Jó, tá ligado? Eu falei: beleza, só vou trocar de roupa rapidão e vou aí, vou colar. E cara, esse cara estava desesperado, mano. Em menos de 5 minutos de conversa, um homem maduro começa a desabar em choro. E ele não era um homem qualquer. Ele teve experiências profundas com Deus no passado. Ele tinha uma história em Deus. Mas por algum momento na caminhada dele, ele deixou a fé dele enfraquecer. E ele permitiu que uma outra pessoa, uma mulher, entrasse na vida dele. E ele começou a ter uma amizade com essa mulher. E quando ele se deu conta, essa mulher era tudo que ele tinha. Ele já tinha deixado aquele relacionamento profundo com Deus. E essa mulher, eu ainda não sei te dizer se ela foi enviada da parte de Deus ou da parte do inimigo. Mas ele deu brecha e o inimigo entrou. E ele estava, cara, entrando numa depressão profunda, porque ele descobriu que essa mulher também estava dando conversa para outro cara. E disse para ele: cara, você não é homem para mim. E isso feriu ele profundamente, cara. E aí o cara começou a entrar em depressão. O cara estava numa tristeza que ele não sabia explicar. Ele chorava por tudo. E sabe o que é o pior? Ele ficava arrumando um monte de desculpas para não se consertar no relacionamento dele com Deus. E aí depois de algumas horas de conversa, eu comecei a perceber que esse cara já estava quase colocando as desculpas da situação em que ele se colocou em Deus, né? Ele já estava quase apontando esse cara, culpa de Deus. Não, cara. Ele era alguém que continuava crendo em Deus, por isso ele permitiu que a gente fosse lá orar por ele e tudo. Uma pessoa maravilhosa, mas perdido. E ele falou: Diego, o negócio é o seguinte, cara, minha situação está tão feia, eu perdi meu apartamento, não sei o quê. Aí a gente ia falar de Deus, fala: cara, mas Deus pode mudar a tua história, Deus pode continuar fazendo isso. Se Deus fez até aqui, Ele pode continuar fazendo. Ele é Deus, Ele não se limita e tal. Como, cara, injetando Deus e injetando ânimo na vida daquele cara, que ele tava, mano, tava na bad, velho. E aí eu percebi
que esse cara deixou de crer verdadeiramente. Quando eu falei mais uma vez, e eu já estava de saco cheio de ouvir as desculpas do cara, do porquê ele não está posicionado em Deus, eu falei, mano, peraí. Falei, cara, você crê de verdade que Deus pode mudar verdadeiramente a tua história daqui para frente? Ou você deixou de crer em Deus? Você crê que Deus pode fazer alguma coisa dentro de você? Porque quem precisa ser transformado é você, cara. Não é toda a situação ao redor. Você foi quem deixou de crer em Deus. A tua fé está abalada. As circunstâncias sufocaram a tua fé e você não pode mais andar desse jeito, cara. Aí de repente ele, cara, mas não sei, daí ele já veio com mais desculpa. Aí, não sei o que. E aí, cara, onde está Deus? Aí quando ele perguntou disso, eu falei, aonde está você, mano? Sabe, aonde está você? A pergunta certa não é onde está Deus, é onde está você. Aonde está Deus dentro de você? Aonde está Deus dentro de você, cara? O que aconteceu? Aonde você se deixou perder? Falei, cara, você ainda crê que Deus pode mudar toda essa situação e fazer do pior momento da sua vida o melhor momento da sua vida? Você crê? Você crê que Ele pode fazer algo em você? Não é, cara, esquece o resto, cuida de você agora. Você está precisando de cuidado. E ele ficou meio assim, cara, eu saí daquela conversa assim, muito indignado. Eu saí daquela conversa muito indignado e eu de repente eu falei, cara, essa pessoa não é a única pessoa que está vivendo assim desse jeito. Tem muita gente, cara, eu conheço líderes, conheço pessoas relevantes no reino de Deus que parece que elas não creem que Deus pode continuar fazendo o sobrenatural. Isso, cara, isso. E aí de repente eu falei para esse cara, você tem que parar de querer que toda situação se transforme se você não mudar primeiro a sua mentalidade, mano. Você deixou de crer. Você precisa virar uma chave dentro de você que vai fazer você continuar buscando a vontade de Deus para a sua vida. Continuar buscando as verdades de Deus para a sua vida. Porque você deixou de crer. E aí ele ficou em choque com ele mesmo. Ele falou, caraca, é verdade, mano. Mano, eu acho que essa era a minha última cartada. Eu falei, não, você deixou de crer. Eu falei, você precisa mudar a sua mentalidade. E se você se encontra nessa mesma situação que esse cara, você precisa sofrer uma metanoia para que essa chave seja virada dentro de você e você continue olhando Deus debaixo de uma atmosfera de fé, envolvido por essa atmosfera de fé e fluindo naquilo que Deus te deseja fazer. Amém? Romanos 12:2, cara, ela fala, cara, não se conforma com esse século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra lá em Filipenses 4:8 também nos fala, irmãos, enfim, o que é que nós devemos pensar? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que existe louvor, e se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o teu pensamento. Seja isso que ocupe o teu pensamento. E cara, todas essas coisas só pode ser, não as coisas, mas alguém. Todas essas virtudes estão em uma pessoa. Cara, pensa no Senhor. Pensa no Senhor e seja transformado na tua mente por Ele, cara. Amém? O Senhor já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para que sejas profetas às nações. Ei, cheque, andaçu e arabaçou. As verdades de Deus é que determinam quem você é. É isso.
não é o que o mundo tem dito. Então, cara, eu tenho algumas perguntas essa noite a você. Qual que é a sua posição, meu? É de vítima? Ou de alguém que é restaurado em Deus? E além de ser restaurado, é alguém que restaura as coisas, que ressignifica as coisas para que você possa continuar fluindo na vontade de Deus. Quem é você? Devastado ou restaurador? Do que você tem que ser alimentado, cara? Do pão que o diabo amassou ou de toda palavra que sai da boca de Deus? Cara, vou te dizer uma coisa. Para de viver comendo o pão que o diabo amassou e começa a se alimentar do pão que amassa o diabo. O pão vivo que desceu do céu. O diabo é tão sem moral que Jesus entrou lá na casa dele, arrancou a chave e falou: Pedro, está aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Cara, que heresia eu falei agora, viu? Arrancou a porta, as chaves do inferno, e deu para Pedro. Não, para Pedro Jesus deu as chaves dos céus. Mas Jesus pegou as chaves do inferno e arrancou das mãos de Satanás. Jesus pode, se você tem vivido o inferno, Jesus pode te tirar desse lugar pessoalmente hoje. Amém? Cara, chegando no final, se você quiser se levantar na sua casa, se levanta, fica à vontade. Afinal, você está não na presença do Diego Bentes, você não está na presença do Daniel, da Zélia, mas você está na presença de Jesus. O Espírito Santo está aí com você hoje. E a palavra nos diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera. Mano, e aqui a gente começa a entrar na fé. É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é dúvida, a fé é a certeza. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você buscá-lo em fé, você vai receber tudo o que você tem desejado e as verdades de Deus para a tua vida, cara. Amém, meu irmão? Cara, a gente não pode ser inconstante na nossa fé. Projeta para mim, meu irmão, por favor. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. E diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Continuação do 7. Pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Cara, então a gente está falando de estabilidade na nossa fé. Não é ser alguém que vive altos e baixos. Apesar do nosso Deus ser dos montes e dos vales, tem situações que o próprio Senhor nos leva ao deserto. Você sabia, cara, que tem desertos que você se coloca sozinho? Você vai lá, ninguém mandou você ir, Deus não falou: filho, vá lá, mas você vai. E aí você se coloca numa situação, numa área desértica da sua vida. E tem outros desertos que, assim como Jesus fez, o Espírito Santo levou ele pela mão, cara. Mas quer saber de uma coisa? Quando Jesus nos leva para o deserto, e por mais que Ele não nos leve, Ele está lá com a gente. A gente pode até ter quisto ir sozinho àquele lugar, mas Jesus, Ele nos toma pela mão e a gente vai passando pela prova com Ele. Ele nos toma pela mão para que Ele possa se apresentar a nós, se apresentar em amor, se apresentar em bondade, em misericórdia, em graça.
E cara, quando você está no deserto, eu parei para pensar nisso esses dias, só existe uma coisa que você ouve no deserto, é o vento. E nessa noite de hoje você precisa aprender a ouvir o vento certo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então se você está lá no deserto, mas você ouvir o vento certo, você vai saber onde é a saída. Amém? Glória a Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. E aqui, cara, para finalizar, um versículo que me marcou demais nesses dias. Números capítulo 11, versículo 23, diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você vai ver se a minha palavra se cumprirá ou não. E eu comecei a ver isso aqui, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque muitas vezes na minha vida eu pensei que Deus já tinha parado o que Ele tinha para fazer, mas a culpa não era dele, era minha, eu que não estava posicionado. Cara, eu não tenho tanto tempo de caminhada assim, mas Deus já fez coisas extraordinárias na minha vida, mano. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Deus restaurou a minha área musical. Eu cheguei nessa igreja arrebentado, sem sonhos, eu não tinha sonho nenhum mais. Todos os sonhos que eu tinha com música ou qualquer outra coisa, o diabo tomou de mim. Mas quando eu cheguei aqui, cara, Ele falou: não, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho algo para fazer através da tua vida. E Ele me deu para o ministério de música. Deus não dá algo, Deus me deu o ministério de música. Não, a palavra fala que Deus nos deu ministérios. Na verdade, Deus nos deu para os ministérios. Os ministérios são dele. Eu é que não cuido direito não daquilo no qual Ele me colocou, sabe? Então o Senhor colocou sonhos que eu não podia imaginar. Ele restaurou esses sonhos. Hoje, para a glória de Deus, cara, musicalmente falando, a gente tem um trabalho que continua acontecendo, né? A gente gravou algumas músicas, a gente gravou um trabalho ao vivo aqui. E cara, pensa na sua vida agora. O que foi que Deus permitiu que já acontecesse de grandioso? Sabe, você também casou, você foi promovido no seu trabalho, você viu a sua família ser restaurada. E você pensa que parou por aí, mano? Caminha em novidade de fé. Caminha em novidade de fé. Deus tem mais, e Deus vai fazendo essas coisas tão grandiosas que é pra gente ver, mano. Eu nunca teria feito isso. Eu jamais teria feito isso sozinho. É o amor dele pela minha vida, é a misericórdia dele na minha vida. E mais do que isso, pela vida de outras pessoas, porque Ele vai te usar para ser relevante na vida das pessoas que te cercam. Ele vai te dar alcance a outras vidas. Amém? Nosso Deus continua o mesmo. Lá no começo de Isaías 61, Isaías 6. Isaías capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes, ela enchia o templo, e ele estava cercado de glória, cercado de anjos, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quer saber de uma coisa? A terra pode estar abalada, mas o nosso Senhor não se abalou. Ele continua sentado num alto e sublime trono. Ele é soberano. Ele é a majestade santa. Ele é Deus. Ele é Deus na minha vida. Ele é Deus na tua vida. Ele não perdeu o controle. Ele sabe o que Ele está fazendo, cara. Continua, segue em frente, continua rompendo em fé, continua sentado com Ele nas posições celestiais, governando com Ele. É o que Ele deseja para você, cara.
Oh Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós queremos ter os nossos olhos restaurados. Nós queremos olhar na direção certa. Nós queremos olhar e estar na pessoa certa. E nós queremos continuar rompendo em tudo que o Senhor nos criou para sermos. Nós queremos continuar alcançando, conquistando, Pai, os Teus propósitos para a nossa vida. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Então, meu irmão, se você tem buscado e ainda não aconteceu, continua crendo, persevera, persevera. Ele está mudando algo dentro de você, para que você possa conquistar, avançar. Nós queremos te engrandecer, Deus. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem novidade de vida para nós. O Senhor já realizou coisas grandes, mas o Senhor tem mais. Nós queremos permanecer na Tua vontade. Nós queremos ter uma fé no inabalável. É o que nós clamamos, Pai. Restaura-nos. Restaura a nossa fé nessa noite de hoje. Restaura a nossa vida diante do Teu altar. Restaura o nosso sacerdócio, Deus. Nos faz homens segundo o Teu coração. Nos faz homens que se inclinam no Teu peito para descobrir a Tua vontade e viver pela Tua vontade, para a Tua vontade. É o que nós te clamamos, Deus. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que tiveram sua fé abalada nesse tempo. Deus, nós clamamos que aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam seu trabalho, aqueles que têm andado economicamente, financeiramente, Pai, destruídos, que o Senhor possa continuar restaurando, Pai, não apenas, Pai, financeiramente, não apenas, Deus, a estrutura do homem, mas que o Senhor possa estar fazendo algo dentro deles que os faça continuar crescendo, rompendo a intimidade com o Senhor. Porque se eles romperem no Senhor, Pai, eles vão romper em tudo na vida deles. E é isso que nós te clamamos, Pai, é o que nós desejamos. Estabelece o Teu reino em nós, para que nós possamos ver todo o nosso redor transformado, em nome. Esse realmente foi um momento vindo diretamente de Deus para nós. Se você gostou, se prepare, porque sexta-feira que vem tem mais. Então convide os seus amigos para estarem aqui na próxima Conexão Up.